Estamos de volta com o Fazendo Escola. Hoje a nossa discussão é sobre políticas públicas e eu gostaria de conversar um pouquinho agora sobre universalização do ensino médio. Professora, o que é a universalização do ensino médio e como é que se viabiliza isso? Precisa de dinheiro, né? Muito. Maria, eu iniciaria destacando que o ensino médio hoje vive uma dura realidade em termos da sua oferta. Veja você que menos de 40% dos jovens na faixa etária de 15 a 17 anos estão frequentando o ensino médio. Isso aliado à seguinte informação: de 4 a 5 milhões de jovens nessa faixa etária estão fora da escola. Então, nós temos uma dura realidade para cumprir o que prevê o Plano Nacional de Educação aprovado em 2001, que é de assegurar a progressiva universalização do ensino médio. Bem, o Ministério da Educação tomou iniciativa nesse campo, porque, antes de tudo, é preciso providenciar um outro padrão de financiamento para a educação básica. E o ensino médio é a última etapa da educação básica. Então, é recente o envio pelo ministro da Educação de um projeto de lei que altera o atual mecanismo de financiamento do ensino fundamental e propõe a instituição do Fundeb, que seria um mecanismo que asseguraria não só a progressiva universalização do ensino médio, digo progressiva, porque certamente nós não conseguiremos alcançar essa meta num curto espaço de tempo. De imediato, não é? De imediato, né? Então, asseguraria a progressiva universalização do ensino médio, bem como criaria condições para o atendimento da primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. São as duas pontas que estão com problemas evidentes do ponto de vista da sua oferta. Então, está para a sociedade a discussão do projeto de lei que institui o Fundeb, já encaminhado pelo senhor ministro da Educação à Casa Civil. E o que a senhora ressaltaria nesse projeto de lei, né, que é interessante, que pode realmente viabilizar aquilo que se propõe, que é ter mais vagas, né, no ensino médio? Isso, no ensino médio e prover a educação infantil, que hoje é dos municípios. É, né? Verdade. Ele é um instrumento positivo na medida em que ele assegura uma distribuição equitativa em termos nacionais. A educação nacional, o Sistema Nacional de Educação não se constituirá, não será fortalecido se não houver mecanismo que assegure, que contemple recursos para todas as unidades da federação. Então, ele é, sobretudo, um mecanismo redistributivo de recursos. E é isso que é preciso providenciar. Nosso país ele é extremamente desigual. Diferente, bem-vinda a diferença. Né? Vamos preservar a identidade cultural, regional das diferentes partes que compõem o Estado Nacional, né? Das diferentes regiões que compõem o Estado Nacional. Agora, um problema a ser enfrentado e combatido é o da desigualdade. Isso ainda marca o país como um todo. Então, este mecanismo, a sua característica que eu destacaria é o fato de ser redistributivo do ponto de vista dos recursos. Professor, sim, professora. Mas eu vejo que, ao lado, né, junto com essa preocupação que a professora Lucelena nos apresenta com tanta clareza, nós temos hoje um dado extremamente positivo, que é o decreto 51/54, que transforma, supera aquela dualidade do ensino médio, né, entre o ensino que era para preparar para o trabalho e o ensino que era para preparar para continuar estudando. Como dizia, quando a gente estudava estrutura e funcionamento do ensino, escola dos pobres e escola dos ricos. Quer dizer que, ao lado, né, dessa dificuldade de financiamento, nós temos hoje uma legislação que apoia um outro tipo de formação. Então, acho que esse, né, Lucelena, acho que isso é um grande trunfo do ponto de vista da qualidade do ensino para a formação nesse nível médio. Né? Eu acho isso extremamente importante
é um ponto muito positivo que nós podemos lidar com ele agora, até para requerer que esse financiamento seja revisto de uma forma efetiva. E que os professores têm que ter conhecimento, né, de todos esses instrumentos que eles têm na mão, até para pressionar e para reivindicar, não é? O ensino médio está dentro da educação básica, quer dizer, isso é uma conquista, que não é uma conquista da legislação, é uma conquista da cidadania, da pressão, é uma conquista da reivindicação da população, isso é extremamente importante. Maria, a professora Clélia lembrou um aspecto importante, que é também esse decreto que ela mencionou, promulgado no final do mês de julho, e se constituirá um dos itens de pauta deste grande evento que estamos organizando, da discussão regional. Acontecerão 5 seminários regionais, vamos discutir a identidade do ensino médio. Quando discutimos as diretrizes curriculares para o ensino médio, na verdade nós estamos buscando o fortalecimento da identidade do ensino médio, e onde esse decreto recém-promulgado deverá se constituir num item de pauta. Agora está lançado o desafio, pela sua implementação. O decreto é a disposição no sentido de articular, em termos de ensino médio, a educação geral e a formação para o trabalho. Que é agora é implementar, agora é buscar sua implementação. Um dos pontos muito polêmicos na história da educação brasileira, né? Então, estamos agora prestes a iniciar um processo de implementação que vise articular esses 2 componentes da formação dos nossos jovens. E falando de currículo, eu gostaria de aprofundar um pouco isso. O currículo, na sua avaliação, professor, seria, como a professora Clélia até colocou aqui, o coração de todo esse projeto de educação democrática? É isso mesmo. Eu penso que essa discussão, fazendo aqui a ligação com o debate a respeito do financiamento da educação, quando da instalação do Fórum Curricular Permanente, proposto pelo Ministério da Educação, através da sua Secretaria de Educação Básica, nós tivemos que travar esse debate. Qual é o caráter desse fórum? É um fórum para discutir currículo ou é um fórum para discutir financiamento? Esse é um fórum para discutir currículo, porque é o currículo que vai determinar o tamanho do financiamento que nós vamos precisar para implementar esse currículo. E as secretarias dos estados têm que ter isso claro, né, professor? Claro. Essa compreensão de que o currículo é algo que extrapola a sala de aula, né, que ele se esparrama pela sociedade, e aí nós vamos ter que discutir qual é o financiamento necessário, qual é a integração da educação básica com a educação superior. Não dá para fazer isso mais separado. É fundamental que os estados estejam discutindo, mas ao mesmo tempo essa discussão chega também aos municípios, porque muitas vezes nós costumamos dizer que a vida se dá na cidade, no município, não é no estado, né? Mas muitas vezes demora a discussão chegar do ponto de vista não só conceitual, mas do ponto de vista prático mesmo. Porque Clélia, essa é a dificuldade. Nosso país é muito grande. Então, veja, quando falamos em termos de ensino... 5 mil municípios, 180 mil escolas no ensino fundamental, mais de 16 mil escolas no ensino médio. Então, imagine a engenharia que temos que providenciar para garantir simultaneidade no processo de discussão. Então, há pouco ainda falava o professor Hildo, um dos coordenadores do ensino médio, sobre essa nossa agenda para este semestre. Ao mesmo tempo que estamos discutindo com os gestores e professores lá da região norte, né, da qual o professor Hildo faz parte, não pode demorar muito para que a discussão aconteça no centro-oeste. Não cria um abismo, né? Isso. Com certeza. Então, é uma engenharia de grande monta, mas nós estamos perseguindo isso. Eu penso que esse é o fundamental papel das estruturas governamentais, né? É estar pensando os problemas, pensando as políticas para a resolução desses problemas, mas sem esquecer de um elemento, do diálogo com o povo. Né, do diálogo com os professores, com a sociedade civil organizada. Esse é um elemento fundamental, não é de menor importância, porque se nós tivermos a política correta, mas o povo não entender essa política, os protagonistas, né, resgatando a palavra em moda, não entenderem
as finalidades dessa política, ela vai ser um elemento burocrático. Vai se perder como mais um projeto muito bom, mas que vai ser engavetado, porque é o povo que precisa abraçar esse projeto de mudança da nossa escola, né? Da construção de uma escola referenciada na sociedade, né? Foi mais ou menos esse o percurso que vocês percorreram, né, no Acre, né? Com certeza. Quer dizer, o diálogo, a conversa. E eu me sinto extremamente à vontade, porque eu acredito que esse caminho que a coordenação de ensino médio, né, do Ministério da Educação, a direção de ensino médio do Ministério da Educação está procurando adotar com a instalação desse Fórum Nacional Permanente, esse Fórum Curricular Permanente, e com essa agenda de trabalho, de discussão com os gestores e também com os professores, né, professora? Nós conversamos ainda há pouco que é importante não apenas ter as equipes dos estados, mas os conselhos estaduais de educação, os professores, os diretores de escolas presentes nesses fóruns regionais, onde nós vamos, digamos assim, poder lapidar essa política nacional desse ensino médio que a gente quer construir no nosso país. E essa seria também a forma ideal para responder os anseios que nós vimos, né, que são dos professores, dos gestores, da comunidade escolar. Correto. Essa é a resposta que os donos, as pessoas, os protagonistas da política pública podem dar à comunidade escolar? Os responsáveis, né? Exato. Donos não, os responsáveis enquanto membro de equipe que compõe o Ministério da Educação. Nós, como ressaltou o professor Hildo, não conseguimos imaginar de outra forma senão através de uma interlocução efetiva com os gestores, professores. Devemos prever também a participação dos estudantes. Os Correto. Estudantes precisam ser ouvidos. Ainda há pouco tomava conhecimento de uma matéria publicada pela grande mídia, onde os alunos do ensino médio revelavam perplexidade diante do conhecimento que eles estão adquirindo na escola. Complexidade, né? Em que sentido? Para que serve? O que é que eu faço com isso? Então é uma área de tensionamento. A ruptura, então, ela vai se dar se a gente mudar essa lógica da escola. Que foi uma escola que foi idealizada para poucos, e agora chegando, né, todas as classes, vamos assim, né, dizer, dentro da escola, a escola ficou sem saber como que ela lida com isso. E falei, esse aluno é fraco. Não é que o aluno seja fraco, esse é outro aluno, não é aquele aluno que chegava há 10 anos atrás. Então, o perfil do aluno, a discussão sobre o aluno, se dá juntamente com a discussão do perfil do professor, né, que também não é aquele professor que vinha há 10 anos atrás. Muitos vinham por vocação. Eu tenho vocação para ser professor. Hoje, há que se profissionalizar, né, o trabalho do professor. Isso é fundamental, né, para que a qualidade aconteça de forma qualificada do ponto de vista social, técnico, político, científico. Então, acho que isso, né, essa ruptura, não se dá apenas constituindo apenas outros fóruns na escola, mas romper essa lógica que foi uma lógica que veio e deu um tipo de organização à escola. Aquele que ouve, aquele que fala, aquele que ensina, aquele que aprende, aquele que administra e aquele que obedece. Quer dizer, isso é preciso, né, essa dualidade também é precisa ser mudada urgentemente para que a ruptura aconteça. É um modelo que não funciona mais, professora? A sociedade mudou, né? Certamente, o nosso modo de vida hoje é diferente dos meus pais, dos meus avós, né? E acho que a escola não acompanhou devidamente essas mudanças. E as mudanças hoje acontecem num ritmo também muito distinto do que acontecia alguns anos atrás. Então, é preciso ter a intencionalidade da revisão do padrão atual de organização. E penso que alguns instrumentos já estão acenados para isso. Eu acho que a nossa Lei de Diretrizes e Bases já nos dá alguns caminhos, né? Dá alguns caminhos, aprovada há 10 anos, né? Quase 10 anos. Ainda assim, a discussão encetada naquele momento, ela é reveladora dos novos tempos que se anunciavam, né? Então, o que eu comecei iniciando a minha fala neste programa, destacando, é preciso, na revisão desse padrão, romper com o trabalho solitário do professor. Professor algum vai conseguir dar cabo da sua tarefa se for só ele.
É um trabalho de equipe. Coletivo. E a relação da escola com a sua comunidade deve ser pautada sob uma nova ótica também. Eu só queria destacar um elemento, que é o elemento da perplexidade dos alunos, né? Para que serve? Essa pergunta é um sintoma de que nós não estamos conseguindo mais cumprir com os nossos propósitos, de difundir uma ciência que seja uma ciência para resolver os problemas da vida das pessoas, né? E nesse aspecto, quando uma das pessoas no vídeo falou de uma escola socialmente referenciada, eu acredito que é referenciada nos elementos do trabalho. O trabalho não na visão mercadológica, mas o trabalho como produtor de cultura, portanto, de conhecimento. E aí a nossa escola distancia o conhecimento científico da sua aplicação no mundo do trabalho, né? Na ação humana, o trabalho entendido como ação humana de transformação na natureza. Então esse elemento que nós precisamos resgatar, porque isso é que dá sentido à ciência e é esse sentido que os nossos alunos não estão conseguindo ver no saber escolar. Né? Essa perplexidade deve-se a isso. Então, a construção do currículo tem que considerar esse elemento fundamental. E as diretrizes curriculares que foram aprovadas em 1998, né, no Conselho Nacional de Educação, elas dão exatamente encaminho exatamente para esse entendimento. Né, da relação entre o mundo do trabalho, a construção da cidadania, que o conteúdo na escola não tem finalidade nele mesmo, que as competências precisam de entrar urgentemente enquanto instrumento de formação para essa cidadania. Então nós temos sim políticas públicas que dão essa direção. Agora é preciso que haja esse diálogo permanente. E quando a gente fala em diálogo, supõe mais do que ouvir as pessoas, né, mais do que isso, é ouvir e entender o que elas falaram e levar em consideração também o que elas falaram e tomar decisão a partir daí. Né? Então vejo que há hoje, vamos dizer assim, um concerto, né? Um concerto extremamente interessante entre os conselhos estaduais, entre o Conselho Nacional, os conselhos municipais, o MEC, e talvez essa melodia que vai sair agora seja muito mais bonita e muito mais agradável aos ouvidos da juventude e da sociedade como um todo. Harmônica. Tomara que sim. Professora, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Professor Hildo, muito obrigada. Disponha. Por estar aqui no Fazendo Escola. Professora Lucilena, muito obrigada pela sua participação. E o Fazendo Escola agradece você, professor, acreditando ter contribuído para um melhor entendimento da realidade do ensino médio. Encerramos os debates sobre a gestão democrática, mas as discussões continuam nas escolas e junto à comunidade escolar. Estamos preparando outros programas que você vai ver aqui na TV Escola. Esperamos por você.